O capitão Derrite prendeu traficantes petistas, pasmem. E o STF começou o julgamento do dia 8 de janeiro com um bate-boca entre Alexandre de Moraes e André Mendonça. Isso e outras coisas eu vou explicar para você no vídeo, mas já sabe, se inscreve no canal, deixa o like no vídeo e ativa o sininho para receber as notificações. Pois é, em mais um dia de julgamento dos episódios, dos réus dos episódios do dia 8 de janeiro no STF, houve a condenação de um deles, agora a 14 anos de prisão. E o julgamento foi marcado pelo bate-boca entre os ministros Alexandre de Moraes e André Mendonça. Dá uma olhada no vídeo. Sabemos nós dois que o ministro da Justiça não pode utilizar a Força Nacional se não houver autorização do governo, do Distrito Federal, porque isso fere o princípio federal. Não em relação aos prédios federais. Não em relação à Praça dos Três Poderes. Mas em relação às edificações federais, absurdo, ele pode e deve com fazer. todo respeito, Vossa Excelência, querer falar que a culpa do 8 de janeiro foi do ministro da Justiça. Vossa Excelência que está dizendo isso. É um absurdo. Vossa Excelência que está dizendo isso. 5 comandantes estão presos. Muito embora, eu queria e o Brasil quer ver esses vídeos do Ministério. O interessante é que o Mendonça fez um questionamento tanto quanto razoável, se não houve facilitação na invasão. E o Alexandre de Moraes ficou revoltado com isso. Mas aí vamos deixar isso de lado. O cara tomou 14 anos de cana, o Alexandre de Moraes defendeu fervorosamente Flávio Dino. Esquece isso. Vamos tomar por base num fato meramente hipotético, no campo das ideias, se fosse factível esse tipo de pena. Se para quem invadiu tivesse que tomar 14 anos ou 17, como que foi julgado ontem. A questão é a seguinte, dá uma olhada nessas imagens aqui. Eu vou contextualizar para vocês. Essas imagens são da Câmara dos Deputados. No STF aconteceu o mesmo, tem fotos. No Ministério da Fazenda houve a invasão, tem fotos e sabe quem estava no meio? Guilherme Boulos, que agora quer ser prefeito de São Paulo. A pergunta é muito simples. Se a pena é 14 ou 17 anos para quem invade esses prédios públicos, por que essa gente não está presa? Por que o Guilherme Boulos não está cumprindo 17 anos de cadeia? Por que não está cumprindo 14 anos de cadeia como a condenação que o STF deu ontem para esse réu? Por que o STF não avocou competência para julgar aqueles invasores terroristas do MST? Que invadiram, que depredaram, que invadem propriedade? Por que para eles não há pena? Porque ali era uma mera manifestação. Por que está tudo bem? Só porque era o governo Lula à época? Por que não o paradigma da corte? Por que não utilizar por base? Porque apenas contra os adversários políticos. Para os adversários políticos, o rigor de uma lei que sequer existe. Para os terroristas do MST, nem a menos uma pena de admoestação verbal, nem uma advertência. Fica evidente que não se trata de crime, não se trata de pena, se trata pura e simplesmente de revanchismo e perseguição política. É isso que está acontecendo nesse exato momento. Não há como considerar um julgamento em um tribunal que não é competente, porque não se trata de pessoas com foro privilegiado, que fossem julgadas na justiça comum, mas que tomassem o mesmo parâmetro para julgar os terroristas do MST. Porque estão aí as imagens, vocês viram as imagens. Elas não negam em nada. Muito pior, esses invasores de 2006 eram extremamente mais raivosos e nocivos do que os senhores e senhoras, os velhinhos que invadiram ali no dia 8 de janeiro. Porém, não há régua isonômica, não há segurança jurídica no país. Essa é a realidade. Sabe o que é a realidade também? Felipe Neto sendo um escroque mentiroso a serviço do PT para enganar a população. É isso. Olha só a desinformação desse imitador de foca. Tá aqui o print ao lado. A Shein e a AliExpress oficializaram a entrada no programa de isenção de impostos em compras até R$50. Agora acabou a mentira, ele mente para falar que acabou a mentira, de que o governo passou a taxar compras e criou novos impostos. As outras empresas de fora ainda não entraram. Então, só comprem nessas duas por enquanto. A realidade é bem diferente do que o Felipe Neto fala. Felipe Neto é um mentiroso, compulsivo, uma figura que não dá para confiar, um sujeito falso. A isenção que ele se refere aqui é apenas sobre o imposto de importação. Eu vou desenhar para você entender e desmistificar, desmentir esse infeliz do Felipe Neto. Vamos fazer o seguinte, vamos imaginar que você comprou uma fantasia de foca na Shein porque você é um idiota e quer gravar um vídeo imitando uma foca. Pois bem, o valor da fantasia é R$100. O frete é R$20. O total sem imposto, R$120. Mas aí entra o imposto do amor, 17%. A base de cálculo é R$144,57. O valor do imposto, R$ 49,15. O valor total, R$ 169,15. Ou seja, quase R$50
só de imposto. Mas isso não entra na cabeça da foca do Felipe Neto, que se recusa a entender. Na verdade, não. Ele é um milionário, ele é um sujeito rico, tem vida de rei, é um magnata. Ele sabe muito bem do que eu tô falando. 50, 60 reais não pesa na vida dele. A questão é que ele quer enganar você. Porque ele defende o sujeito infeliz que está alocado na cadeira presidencial. E aí ele te engana, ele mente, faz esse tipo de tweet canalha, de fake news, simplesmente para enganar. Só que ao contrário do que dizem os petistas, fake news não é crime e ele não pode ser condenado por isso. Mas a gente pode desmentir e fazer ele fazer papel de otário. Põe ele imitando uma foca aí. Aí põe... 2, 1... Eu sou uma foca, olha! Eu não gosto desse cara, velho. Sério. E olhem só que absurdo. A Polícia Militar de São Paulo, sob o comando do Capitão Derrite, prendeu traficantes de maconha. Na maconha, na pedra da maconha, ali naquela encrenca, tinha uma fotona do Lula fazendo L. É isso. A droga do amor, incrível, né? Maravilhoso. E aí o Derrite fez um post. Olha só o que ele postou. Tá aqui o tweet do Derrite aqui do lado. Um casal foi preso em Euclides da Cunha, Paulista, trazendo grande quantidade de maconha de Ponta Porã, Mato Grosso do Sul, a São Paulo. Policiais militares perceberam a atitude suspeita, deram a ordem de parada e o casal tentou fugir, até atolar em uma estrada de terra e ser preso. E aí ele postou a foto das drogas, como sempre acontece com tudo que é apreendido. Se prende uma arma, mostra a arma. Se prende um computador, mostra o computador. Prenderam as drogas. Só que, curiosamente, o Lula na droga. É até interessante, uma droga na outra. Uma droga não droga, enfim. A questão é que o tal do Emílio de Souza, um deputado da Lespe, deputado petista da Lespe, ele disse o seguinte: Derrite se apequena ao usar uma operação de apreensão de drogas da Polícia de São Paulo e tentar associá-lo ao presidente Lula. Cargo público exige grandeza e espírito público elevado. Logo eles, petistas que estão perseguindo opositores, como eu falei no começo do vídeo, né? Grandeza, espírito público elevado. Tenha compostura, secretário. Emílio, que culpa o secretário tem que o traficante é petista? Que culpa o secretário tem que no produto, na droga apreendido, tinha a foto do teu presidente? Não tô falando que você é traficante não, Emílio. Também não tô falando que o Lula é traficante não, apesar que a gente sabe que essa galera gosta dele. A questão é outra, a questão é a seguinte, ele só postou a imagem. Só postou a imagem. E se tivesse numa apreensão de êxtase, por exemplo, a foto do Bolsonaro, vocês iam estar compartilhando. Não seja hipócrita, não seja canalha. O Derrite está fazendo um trabalho brilhante. É um dos melhores secretários de segurança da história do país. É exímio o trabalho dele, é louvável. Está tendo a coragem de botar o dedo na ferida. Um secretário à altura da grandeza da história da Polícia Militar de São Paulo. E você vem atacá-lo com um argumento tão espúrio, Emílio. Eu entendo o papel de vocês aí, ser oposição no parlamento, na Assembleia Legislativa. Respeito o papel da oposição. Mas, pelo amor de Deus, não vamos ser hipócrita. Não vamos culpar o secretário que o traficante era petista, ora bolas. Qual a culpa do secretário que o traficante botou a foto dele? Aí o Lula ainda quer usar a AGU para perseguir o secretário. Mas persegue o traficante, ajuda a prender traficante, endurece a pena, bota esses caras na cadeia. Eu sei que pra vocês é ruim, vocês vão perder voto aí, o Lula ganhou nos presídios. Mas a população vai agradecer, lugar de bandido é na cadeia, não importa se ele fez o L. E aí, olha só, hein, a AGU vai notificar o governo Tarcísio para retirar a foto. E abrindo aspas para a AGU, em caso de não cumprimento ao pedido, a AGU adotará medidas judiciais cabíveis para reparar o ato e responsabilizar o agente público pela conduta. Ou seja, a AGU está ameaçando o Derrite, caso ele não retire a foto, de processá-lo para responsabilizá-lo. A questão é que não dá para processar, não tem dano moral, não tem irresponsabilidade do Derrite. É padrão da polícia. Sinto muito, chorem na cama que é lugar quente, o traficante era petista, sinto muito. Sinto muito. Podia ser outra coisa, mas não era. Que coincidência, né? Que coisa. E sabe o que é interessante? Agora o Zé de Abreu autorizou o Lula a comprar o Aerojanja. É isso mesmo. A mesma galera, os mesmos esquerdistas que falam que bilionários não deveriam existir, estão autorizando e não estão vendo o problema no Lula gastar 400 milhões para comprar um avião para dormir de conchinha com a Janja. Olha o que o Zé de Abreu postou. Maravilha. Todo conforto ao tri presidente. Cara, eu fico imaginando
passa na cabeça do Zé de Abreu? Cuspidor de mulher, um cara escroque, arrogante, nojento. Ele podia casar com o Jean Willis, hein? Ia dar um belo par, viu? Tamo junto, um abraço, vamos processar tudo.